Oi gente, tudo bem? Hoje eu escolhi fazer uma receita com uma sobremesa, em especial a comemoração do Dia das Mães. E eu escolhi um prato que é um dos pratos preferidos da minha mãe. Espero que vocês também gostem. É um risoto de camarão, né? Minha família é italiana, então o risoto é muito tradicional na minha família e a minha mãe ama camarão. Então eu resolvi fazer um risoto de camarão em homenagem a ela, tá? E de sobremesa, uma cheesecake de goiabada, que aí eu vim pro lado mais mineiro, já que a gente tem a goiabada aí como uma das principais sobremesas de Minas Gerais. Aí o cheesecake usa goiabada e usa um pouquinho de requeijão, que é um queijo, né? E é uma sobremesa super prática, versátil, é uma sobremesa econômica, né? Para contrabalancear com um prato que pode ter um custo um pouquinho mais alto, mas você também não impede de substituir, às vezes, os ingredientes, né? O risoto também pode ser feito de carne seca, com abóbora, ele pode ser feito de frango, pode ser de cogumelos, para uma versão mais vegetariana. E aí você usa a sua criatividade e faça um prato especial aí para comemorar o Dia das Mães em família. Então, espero que vocês gostem, curtam a receita, faça, compartilhe e marque a gente lá na página, tá bom? Então, para o risoto, eu vou primeiro explicar os ingredientes. A gente vai fazer a parte do arroz primeiro, que é a parte básica que serve para qualquer risoto. Separadamente, a gente vai refogar o camarão com brócolis, que vai ser do que o meu risoto vai ser, né? Então, poderia ser carne seca com abóbora. Então, o recheio do risoto, que é o que vai compor o risoto, a gente faz separado e a base do risoto é a mesma. A diferença aqui é que eu fiz o caldo com a casca e a cabeça do camarão e a casca da cebola, que aí dependendo do risoto de que for, aí você não usa a casca do camarão, logicamente, né? Mas para um risoto de camarão, fazer o caldo com a casca faz toda a diferença, tá? Então o que a gente tem aqui? Camarão, arroz arbóreo, azeite, sal rosa, cebola repicada, queijo parmesão, manteiga, brócolis, caldo para o risoto e um pouco de vinho branco seco, tá? Primeira fase da nossa receita, eu vou refogar a cebola com azeite e um pouco da manteiga. Quando a cebola já estiver douradinha, eu vou pôr o grão do arroz, vou deixar ele tostar um pouco, né? Para depois a primeira água do risoto é o vinho. Depois de secar o vinho do risoto, a gente vai completando com o caldo já aquecido, até que o risoto fique levemente cozido, ele tem que ficar al dente. Aí depois a gente refoga o camarão com o brócolis e no final junta tudo, depois que colocar o parmesão acerta o sal. Tá joia? Vamos lá? Ó, aqui agora o arroz tá cozido, eu fui colocando o caldo e fui colocando água no caldo para ele ficar mais ralo também, para não ficar muito concentrado, né? No total eu utilizei uma panelinha dessa cheia de caldo. Então meu grão tá al dente e agora eu vou misturar do que vai ser o meu risoto. Por último aqui a gente desliga a panela. Coloca o queijo ralado. A dica é ir mexendo sempre, né? E colocando água para cobrir os grãos e ir mexendo para ficar mais cremoso. E por último, depois que põe o queijo, a gente coloca mais uma colher de manteiga. Porque aí essa manteiga aqui no final vai dar o brilho no risoto e vai deixar ele mais cremoso. Isso é depois que desliga. Então tá pronto o nosso risoto, ó, dá pra ver que ficou super cremoso. Então a dica é ir mexendo sempre a cada colocação de água, né? Colocando a água aos poucos e mexendo sempre até o grão cozinhar, né? Se você tiver dúvida no cozimento e no ponto, aí você vai provando e vê que ele tá al dente, tá?
Essa receita, se for servida como um prato principal, rende de 2 a 3 porções. Agora, se tiver outras coisas também no almoço, pode render 4, 5 porções. Aí vai de acordo com a fome de cada um, né? Então agora vamos para a etapa da sobremesa, né? Que é uma sobremesa prática, versátil, barata, né? Super fácil de fazer. E eu vou falar os ingredientes para vocês. Aqui também vai depender do tamanho da sua sobremesa, tá? Essa sobremesa eu pensei de fazer uma porção para 4 pessoas, mas se você tiver uma família muito grande, você pode dobrar a receita e fazer para mais pessoas. Eu estou usando como base um biscoito amanteigado, que aí você também pode estar utilizando Maria, maisena, do seu gosto. Aqui eu tenho leite, xilitol, que também poderia ser um açúcar, leite em pó, requeijão, que pode ser também cream cheese, e uma goiabada, tá? Goiabada pastosa. Eu estou usando a versão diet sem açúcar porque eu quero uma sobremesa mais leve, mas você também pode usar a goiabada pastosa comum, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou hidratar um pouquinho o meu biscoito. Eu tô colocando só uma camadinha de biscoito embaixo. É só um pouco mesmo, só para ele não ficar seco. E a primeira camada, é importante falar que essa sobremesa é toda feita aqui, não vai nada ao fogo, tá? Então como que eu vou fazer os meus cremes ficarem grossos? Por concentração de ingredientes. Então eu tenho leite com xilitol e o próprio leite em pó vai engrossar o leite e vai fazer a primeira camada, que é o meu creme branco, tá? Então aqui você pode ver que ficou um creme grossinho, ó, tá? E também, de preferência, quem quiser manter essa sobremesa no freezer e servir ela um pouco descongelada, vai ficar melhor ainda, tá? E de preferência, gente, mantenha essa sobremesa no freezer até a hora de servir, tira ela uns 10, 15 minutos antes de servir, para ela poder, assim, servir de corte, porque aí ela vai derretendo no prato e você vai ter uma sobremesa tipo pré-congelada, tá? Vai ficar assim muito mais saborosa também. Agora eu vou misturar o segundo creme, que é o requeijão. Aqui eu vou dar uma leve misturada, que eu quero que fique um creme colorido mesmo, assim, de propósito. Se eu misturar demais, aí vai ficar um creme liso e eu não quero um creme liso, porque eu quero fazer também como decoração esse creme da goiabada.